No deserto da vida estamos nós. 40 dias desta quaresma, 40 anos, não importa, mas sempre nós nos deparamos, muitas vezes em nossa vida, no deserto da nossa existência. Porque a vida é uma prova, a vida é um teste de fé. A vida é realmente uma provação. E nas provações da nossa vida, da nossa fé, nós somos habitualmente tentados. Descobrimos, ouvindo esse texto do Evangelho, que o próprio Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Ninguém está livre da tentação, porque ela é própria da circunstância humana e da transitoriedade deste mundo. Tanto assim, que Jesus, ao ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, também lhes ensinou que pedissem a Deus que nós não caíssemos em tentação. A gente pede a Deus que Ele nos livre do mal, mas nós pedimos a Deus não que nos livre da tentação, mas que não nos deixe cair na tentação. Exatamente por esse motivo, a tentação existe e ela faz parte da vida de todos os seres humanos, santos e pecadores. Ninguém está isento à tentação. É claro que os santos nos ensinaram a fugir da ocasião de pecado, porque ninguém é mais inteligente, mais ardiloso do que o próprio demônio. Fugir da ocasião, sim, mas pedir a Deus também a graça de não cair na tentação, no engano, no engodo que o anticristo é capaz de fazer. Percorramos as leituras propostas pela nossa igreja para este domingo primeiro da quaresma. O Gênesis, que nos fala da queda do pecado. O Gênesis, que faz uma referência tão bonita ao paraíso. O paraíso não deve ser uma saudade. O paraíso é uma esperança de todo o ser humano. Se fosse uma saudade, ele poderia ser vivido aqui neste mundo. Mas como? Se esse mundo é imperfeito, se esse mundo é transitório, o paraíso, longe de ser uma saudade, ele é a nossa grande esperança. Porque o paraíso, a terra prometida, o reino, o céu, nós somente encontramos em Deus. Mas a proposta enganosa, a publicidade enganosa, a propaganda vil da serpente, do demônio, a Eva, foi exatamente esta: vós não morrereis. Não existe promessa mais falsa, não existe promessa mais mentirosa a um ser humano do que esta: você nunca vai morrer. Por isso tenho dito repetidas vezes, é muito oportuno, é grande necessidade do ser humano sempre visitar o cemitério, sempre participar de algum velório e de algum sepultamento. Ali também está selado, ali também está garantido o nosso destino. A serpente, portanto, engana a Eva dizendo: vós não morrereis. Na segunda leitura tão bonita da carta de São Paulo aos Romanos, ele fala que o pecado entrou no mundo por um só homem e, consequentemente, também a morte. Mas é na morte de Cristo que o pecado é vencido,
é na morte de Cristo na cruz que a morte é destruída e agora sim, reconciliados com Deus e vencida a morte, nós podemos entrar no reino dos céus. Se de um lado, naquele paraíso, Adão e Eva foram desobedientes, agora, no Monte Calvário, no mais alto do Gólgota, do Monte Sião, onde está construída Jerusalém, Cristo foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. E foi por essa morte de Cristo, do Filho de Deus, que o pecado foi destruído, que a morte foi vencida. E agora a gente começa a entender o motivo pelo qual a Páscoa, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição da nossa fé, é aquilo que de mais importante nós temos. Agora sim a gente entende porque a cruz é sim o sinal da nossa salvação. Cruz e cristianismo são duas coisas inseparáveis. É pela cruz que nós alcançamos o céu.